Gente, um detalhe interessante que eu não falei até o presente momento, isso aqui, né, gente, é um vídeo, é claro, sobre a segunda temporada. Então, é claro que vai ter spoilers a respeito da primeira temporada. Se você ainda não assistiu a primeira temporada, pelo amor de Deus, fecha esse vídeo e vá assistir a primeira temporada, né? Aqui vai ter spoilers de acontecimentos que ocorreram na primeira temporada, então esteja avisado. Dum, dum. Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Dandan. E hoje, gente, vou falar com vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, a tão aguardada, já há 2 anos, a nova série, né, segunda temporada, Os Anéis de Poder, como tá aí no título para vocês verem. Gente, eu vou ser direto para vocês, eu não sou crítico. Não sou crítico de cinema, de TV, eu não sei das técnicas, disso, daquilo. Se você tá buscando técnica, buscando o ângulo de câmera tal e Diaba 4 pra cá, tem um monte de crítico aqui no YouTube. Minha proposta aqui não é essa. Minha proposta é sentar e conversar, um papo entre amigos, sabe? Conversar sobre o que eu achei da série, sobre o que eu achei do personagem. Também não sou um idiota, não, às vezes eu sou. Eu não sou um inútil, tá entendendo? Que não conhece nada, sabe? Tenho aqui meu senso crítico, que às vezes não é tão apurado, mas eu tenho um senso crítico, tá ligado? Tenho. Aham, sei. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os personagens, construção de personagens, um pouquinho ali do roteiro, do que eu entendo, pouca coisa. Vamos ali desenrolar esse negócio aí pra ver o que acontece, né? Vamos ver os acontecimentos que levaram o Sauron, né, o nosso Halbrandzinho, tá entendendo que não é Halbrandzinho coisa nenhuma, até aquela jangada. Após a queda de Morgoth, né, o Sauron, espertinho que é, né, ele começou ali a juntar as tropas. Olha, vou juntar esse exército, vai ser meu agora, e eu tenho outros planos. Planos esses, né, que envolvia aquela coisa que ele queria, né, de criar um poder, né, não da carne, mas sobre a carne. Que é nada mais do que os Anéis de Poder, não é? But today, a new age begins. Under me, your new master, Sauron. Então ele junta os orcs e de uma forma assim bem burra, não é burra, é bem burra, né? Ele começa a falar, né, que olha, agora vocês têm que servir ao seu novo mestre, eu, Sauron, né? Muitos de vocês vão morrer, mas vocês vão morrer por mim, em meu nome, vão morrer felizes, tá entendendo? É basicamente isso. E os orcs ficam tipo assim, o que esse puto tá falando, cara? Tu acha que eu vou seguir esse puto? Eu vou não. Ali junto a ele tem o Ada. O Ada, gente, eu acho que ele funciona meio que como um comandante do próprio Sauron, ou algo nesse sentido. Só que o Ada, ele tem visões, ó, que vai muito além, tá entendendo? Ele sabe como conquistar. Então quando o Ada fala, né, na primeira temporada, né, tem uma cena que ele fala para Galadriel, que ele partiu o Sauron em 2, ou seja, que ele destruiu, que ele matou o Sauron. De fato, ele estava falando a verdade ali, né? Ele achava que tinha feito isso de verdade, porque ele meio que traiu o Sauron ali, né? Em um determinado momento o Ada fala para os orcs saudarem o seu novo líder, né? E quando o Ada vai colocar a famosa coroa do Sauron em sua cabeça, ele vira assim, aquela coroa afiada, né? Ele vira assim, pá, lasca o Sauron. Gente, quando eu vi toda essa cena, eu fiquei tipo assim, nossa, mas o Sauron, gente, ele é um Maia, né? Que é uma entidade muito poderosa nesse universo do Tolkien, né? De início eu fiquei tipo assim, nossa, foi derrotado tão facilmente o grande Sauron, mas eu acho que talvez não seja tão difícil assim. Uma coisa é você derrotar o corpo físico, outra coisa é você derrotar o espírito, né? Aí eu acho que é mais difícil, ele sendo um Maia, né? Mas é o que acontece ali, né? A Ada junto com os outros orcs se juntam e meio que destrói o corpo físico do Sauron, né? E o Ada pensa a partir desse momento que ele de fato matou, que ele de fato destruiu o Sauron. Só que isso não aconteceu, né? O Sauron, ele meio que se transformou em ele meio que explodiu numa explosão de luz, né?
E os resquícios, meio que um líquido escuro, uma matéria escura, começou a sair do seu corpo e começou a pingar entre a rocha, entre a terra, até o subsolo. E lá começou a se formar essa pocinha, resquícios do Sauron, né? Tá entendendo? E depois, gente, essa líquido começa a se alimentar, eu acho. Pelo que a gente vê na série, né? Parece que ele começa a se alimentar das criaturas vivas que se aproximam, né? E através de cada criatura que ele vai se alimentando, talvez sugando a energia, ele vai tomando uma forma. De início, uma forma escrota, repugnante, parece vermes, parece um ralo da pia, sabe? O ralo do chuveiro quando a gente termina de tomar banho. É mais ou menos por esse lado. É uma coisa bem nojenta. E ele consegue escapar, né, do subsolo onde ele está. E ele vai se alimentando de criaturas simples, né, animais, até que ele se depara com uma carruagem, né, uma carruagem que tinha uma mulher, se eu não me engano, e ele ataca essa criatura, meio que ataca essa mulher. E aí sim ele assume uma forma humana, digamos assim. Ou seja, ele recupera o seu corpo. E aí ele começa a ir na direção de onde estava Adar, né? Para tentar se vingar. Só que no caminho ele encontra um senhor, que inclusive ele tem aquele pingente, aquele negócio que ele carrega, que é o símbolo dos reis dos homens, né? E o senhor meio que convence ele, coitado do senhor, gente. Se ele soubesse, né, ele teria deixado ele ir embora, né? Mas o senhor, ele convence o Sauron a ir em uma outra direção, a escolher um outro caminho. Você fica até pensando a respeito do Sauron, né? O Tolkien fala que nada no início é completamente mal, né? Que até o Sauron era mal no início. E você fica perguntando se o quanto de algo bom talvez ainda exista, ou se não existe mais nada. Porque a gente está falando aqui de um ponto muito no início. A gente está falando de um ponto onde o Morgoth, ele praticamente tinha acabado de ser destruído, né? Então o Sauron meio que se sentia livre. Não sei se ele pensou em uma outra perspectiva para a vida dele, sabe? Em mudar, em ir em outra direção, ir no caminho da luz. Mas talvez o medo, né? Ou a própria ambição que ele tinha de querer esse domínio, né? Talvez isso contaminou. Não sei, gente. Tem uma frase muito interessante desse senhor que ele fala a respeito... O Sauron fala que cometeu muitos erros, né? Coisas horríveis ele fez, né? E o senhor fala que... de que todo dia é uma escolha, sabe? Que você vai ter que escolher todos os dias o caminho do bem. Você vai ser tentado todos os dias, você vai ter que escolher todo dia. Hoje você vai escolher, amanhã você vai ter que escolher de novo. E no dia seguinte, e no outro, e no outro, e no outro. E eu achei isso muito bonito. Em um determinado momento você fica se perguntando ali, quando ele está conversando com esse senhor, né? Se de fato ele está falando, se em determinados momentos, né, passa relâmpagos em sua mente de que ele talvez possa ir seguir um outro caminho, um caminho melhor. Gente, juro pra vocês, eu tive a ilusão em determinado momento de que ele vai escolher um caminho do bem. Ai, gente, esse caminho do bem, essa escolha, né, que o senhor estava propondo a ele, né, para ele escolher o caminho, não durou nem 10 segundos, gente, sabe? Logo o navio é atacado, né, por aquela criatura, né, aquela serpente marinha, né, aquela criatura que aparece, né, na primeira temporada, né, e que ataca a jangada onde o Halbrand e a Galadriel estão. E o senhor fica preso, né, entre as madeiras. E em vez de o Sauron ir lá ajudá-lo, né, o Halbrand, sei lá, ajudá-lo, meu filho, ele vai lá e pega o símbolo dos reis do Antigo, porque ele já estava olhando aquilo, né, ele já estava pensando, o que esse senhor pode me ajudar, né, a conquistar. Então você vê que é complicado, a maldade está ali dentro do Sauron, né, ela já está muito infiltrada demais. Ele já fez a escolha dele. Por um momento, um relance na minha cabeça, eu até imaginei que ele poderia escolher um outro caminho, mas a gente sabe que não, né? É só você ver tudo que virá depois, né? Para quem já leu O Senhor dos Anéis e tudo mais. Ele consegue se libertar, né? Ele consegue pegar esse símbolo dos reis dos homens, né? Deixa o senhorzinho lá morrer, praticamente. A criatura não ataca ele e é assim que ele vai parar na jangada.
E o que leva a Galadriel até aquela jogada, a gente já sabe, né? Quem assistiu a primeira temporada já sabe o que aconteceu. Então é assim que os dois se juntam. Eu achei interessante? Achei interessante, tá entendendo? Não era o que eu esperava que fosse por um outro caminho, mas esse serviu, deu continuidade, preencheu algumas lacunas que ficaram, sabe, vazias na primeira temporada. E o que aconteceu aquilo ali? Por que o Sauron fez isso? Como é que o Sauron foi parar aquilo? Aqui foi preenchido algumas dessas lacunas. A gente vai para um outro núcleo, né, que é a Galadriel junto com o Elrond. E a Galadriel está perseguindo o Elrond, né, a cavalo, porque o Elrond roubou os anéis. Quando termina-se a primeira temporada, a gente percebe que os anéis já tinham sido feitos, né, os anéis de poder dos elfos, e dava até a entender em alguns aspectos que o Elrond ia aceitar aquilo ali, mas não. Você percebe que o Elrond, ele tem uma fibra moral muito forte. Eu acho que talvez de todos os personagens, até mesmo a Galadriel, ele acredita de que esses anéis, depois que descobriu, né, quem o Halbrand era, né, quem assistiu a primeira temporada sabe do que eu tô falando. E ele, tipo assim, acredita, olha, esses anéis, pode ser que eles não foram tocados pelo Sauron, mas ele foi feito para isso, a ideia foi dele. Então existe um plano maligno a respeito desses anéis. E ele está convencido, e nada tira da cabeça dele, de que são coisas horríveis que foram feitas para destruir todos na Terra-média. Ele está apto a querer destruir esses anéis, a querer se livrar deles a todo custo. E é assim que começa a trajetória desse primeiro episódio, né? Com a Galadriel perseguindo a cavalo o Elrond, né? Que roubou os anéis e está levando ele até o rei, o Gil-galad. E o Gil-galad, é claro, ele precisa desses anéis, porque na cabeça dele, gente, o fim da Era dos Elfos chegou. Sem aqueles anéis não tem jeito, eles vão ter de abandonar a Terra-média e ir para Aman, né, que é Valinor. E a única alternativa são aqueles anéis, não tem outro jeito. E o Elrond, ele meio que se recusa a dar esses anéis. Ele se recusa, ele pula de um precipício para fugir da Galadriel e do rei Gil-galad, mas ele não entrega os anéis. E ele foge e vai em direção a quem? A Círdan. Círdan, gente, é um personagem que eu já li algumas coisas sobre ele no Silmarillion, que eu tô lendo ainda o Silmarillion, eu tô bem no início. E Círdan é um elfo muito antigo, ele é muito velho, muito velho. É um dos elfos que surgiram naquela região, é uma região onde os elfos meio que nasceram, né? Que é Cuivernen, alguma coisa assim, gente. Vou deixar aí, eu não sei como é que se pronuncia corretamente. Mas eles nasceram nessa região, e se eu não me engano, o Círdan, pode ser que eu esteja errado, viu, gente? Mas se eu não me engano, o Círdan, ele também nasceu nesse local, se eu não me engano, tá entendendo? E ele fez a migração para o litoral do mar de Belegae, né? Então você vê que ele remonta de tempos muito antigos da Primeira Era. Ele é muito antigo, muito velho mesmo, tá entendendo? A gente sabe que os elfos são imortais, né? Mas você vê que ele já tem uma cara assim meio de... Nessa forma como eles colocam os elfos, a visão, né, que os diretores dão, os produtores, eles colocaram diversidade, né? Até o próprio Celebrimbor, ele é interpretado por um senhor um pouco mais maduro, né? Algumas pessoas ficam falando mal, ai meu Deus, mas gente, é questão de diversidade, gente. É você colocar atores diferentes. A gente tem que relevar algumas coisas. Isso aqui é uma adaptação, sabe? Não dá pra você pedir para que seja tudo perfeito. Ah, os elfos não envelhecem, eles só ficam com o mesmo rosto sempre. Calma, gente. Calma, gente! Calma! Vamos entender que é uma adaptação. A gente sempre vai ter os livros, né? Pra gente perceber como era de fato, né? Mas o Elrond vai até o Círdan, que tem um respaldo, né, por causa de sua origem, por ser tão velho, né, mesmo diante do rei, o Gil-galad, né, e ele vai buscar uma forma de sabedoria, né, uma busca por sabedoria, né. Na cabeça do Elrond, ele talvez sabe de alguma forma como destruir aqueles anéis. Só que o que acontece, gente, é que o Círdan, ele vê os anéis, né? De início ele não quer ver os anéis estão protegidos dentro de um saquinho, mas ele vê os anéis. E sabe aquela sensação do anel chamando o Frodo?
ou do anel chamando Gollum. Existe uma força maligna dentro desses anéis, né? Que eles encantam, eles dominam, eles têm um canto de sereia, né? Que invade os pensamentos da maioria dos homens ou dos elfos. E com o Círdan não foi diferente. Eu não sei se nos livros essa é a forma como foi descrita pelo Tolkien. Não sei, talvez isso vá ser falado ainda, talvez no Silmarillion, eu não cheguei nessa parte. Ou se foi uma coisa que foi totalmente inventada, talvez tenha sido uma coisa inventada para a própria série. De início, gente, eu fiz um pré-julgamento do Círdan, né? Eu fiquei tipo, nossa, mas cara, ele é um dos elfos mais sábios, mais antigos. Como é que ele se deixou levar por isso? Mas a partir dos próximos episódios, pelo menos do que eu assisti, meu pensamento a respeito do Círdan mudou novamente, sabe? Eu acho que ele é, sim, um elfo muito sábio. Até o presente momento, ele é muito sábio. Eu gostei do Círdan, é um bom personagem. Ao mesmo tempo que ele se deixou levar pela beleza dos anéis, ele falou logo de início, né, uma frase muito interessante, que a verdadeira perfeição só existe em Aman, que é meio que o paraíso, né? Mas quando ele vê os anéis do Celebrimbor, ele fica tipo assim, extasiado por aquela beleza. Mas ao mesmo tempo que ele ficou extasiado por aquela beleza, ele sabe que pode haver uma maldade ali dentro. Mas ele sabe separar uma coisa da outra. Ele tem uma conversa que eu acho que só vai acontecer no segundo episódio, né, a respeito de como saber separar e de como ter humildade para saber separar uma coisa da outra. E entender de que mesmo algo ruim pode talvez ser utilizado para o bem. Gente, eu gostei muito do Círdan. O que foi apresentado do Círdan até o presente momento, eu achei interessantíssimo o personagem. Eu gostei muito dele. A personalidade do Elrond, da forma como ele se comporta diante daqueles anéis, né, de ele ter um posicionamento firme, duro. Esse é o meu pensamento, é nisso que eu acredito e eu vou até o fim com base nisso, sabe? Mesmo que para isso todos os elfos vão ter que ir embora. Se for a coisa certa a ser feita, é nesse caminho que eu vou. Eu achei muito forte. Eu acho que ele vai ser a muralha, tá entendendo? O Elrond, na minha opinião, ele vai ser a força que vai ser resistente a essa semente de escuridão que o Sauron quer plantar na cabeça de cada um. E ele vai plantar na cabeça de cada um. Até o do Ada ele plantou, de que talvez, olha, a Galadriel se juntou com um necromante, um feiticeiro antigo. Ele é muito, gente, ele é muito nojento, o Sauron, gente. Ele entra, ele se infiltra dentro da cabeça de cada um dos personagens. A forma como ele jura lealdade ao Ada, gente, é muito maligno, tá entendendo? Ele olhando ali, eu juro ser leal ao Senhor do Escuro. Gente, ele tá jurando lealdade a ele mesmo, porra. Tá entendendo? Ele é muito safado, é muito nojento. Mas eu não falei também do estranho, né? Que a gente dizem que é o Gandalf, né, gente? Ninguém sabe se é o Gandalf. As pessoas supõem que talvez seja ele. E a gente tá acompanhando ele nessa trajetória com a Nori, né? Eles estão em direção a Rhûn, né? Que é uma região ali na parte leste da Terra-média. E ninguém sabe o que ele quer. Ele tá atrás de um cajado. Eu acho que ele tá atrás de alguém que o ensine a magia, a ser um mago, algo nesse sentido. Mas não, eles estão meio que perdidos no deserto, sem muita alimentação, né? E eles aparentemente estão sendo seguidos, né? Seguido por duas pessoas, basicamente, né? E uma dessas pessoas, quem é, gente? É a Poppy, a Papoula. Que eu achei tipo assim, ai cara, eles colocaram a Papoula, gente. Eu gostei. Por quê? Porque a gente remonta ao Sam e o Frodo, né? Essa jornada do herói, de sair numa aventura com o seu melhor amigo. E a Nori e a Papoula, pra mim, funcionaram muito. São personagens que precisam amadurecer, evoluir em algumas questões, sim. Mas eu gostei muito da Nori e da Papoula. Eu gostei da amizade das duas. Elas nem deveriam ter se separado. Acho que elas deveriam seguir, porque não faz sentido, gente. Eu achei, tipo assim, totalmente desnecessário. E isso se demonstrou claramente aqui nesse primeiro episódio. Porque no último episódio, se eu não me engano, da primeira temporada, é decidido de que a Nori vai como estranho em direção ao leste, para Rhûn. E a Papoula, a Poppy, ela vai com os outros pés peludos. Ela meio que vai guiando os outros pés peludos. Só que não faz sentido. Eu fiquei me perguntando, porra, por que eles estão afastando duas personagens que dão tão certo juntas?
É a mesma coisa de você querer afastar o Sam e o Frodo. O Sam e o Frodo, gente, eles trabalham muito bem juntos, eles estão certos, tem química entre os dois. Se você afastasse os dois, um para um lado, outro para o outro, não ia dar certo. A mesma coisa aconteceu aqui, porque eu não acho que isso foi planejado, sabe? Eles separam as duas, a Papoula vai junto com os pés peludos em uma direção, a Nori vai com o estranho com outra, para que justamente no primeiro episódio da segunda temporada, aí já junto do nada, para mim foi uma coisa assim, decisão de última hora. Essa ideia de separar a Papoula e a Nori no final da primeira temporada foi errado, não era o que a gente devia ter feito, a gente devia ter colocado as duas juntas nessa aventura desde o início. Eles erraram e agora eles tiveram que consertar o erro, colocando a Papoula novamente na história junto com a Nori. Mas funciona, funciona. Ai, gente, eu tô passando muito pano, eu acho, gente. Mas é porque eu acho que nesses primeiros episódios eu tô achando que tá engatando. Porque a gente já acompanha esses personagens já há algum tempo, desde a primeira temporada. E como não engatou, né, na primeira temporada, acho que por questões de, tipo assim, de desenvolvimento da personalidades e também porque é a primeira temporada. Aqui eu acho que a coisa já tá engatando melhor. Gente, esses primeiros episódios, mais precisamente esse primeiro episódio, eu gostei, eu achei interessante, eu gostei da forma como os personagens foram colocados em cena, das trajetórias que eles estão seguindo, a interpretação dos atores, esse floreio das palavras que não está mais tão exacerbado, tão, sabe, forçado demais. Eu gostei desse primeiro episódio. Eu já assisti o segundo e o terceiro episódio, eu vou gravar vídeo para vocês. Se você gosta de séries, filmes, eu pretendo falar sobre essas coisas aqui no canal, então se inscreva aí, né, gente, se inscreva aí. Esse foi o meu vídeo, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que não tenha ficado muito longo, mas é que eu quis falar realmente, como eu disse pra vocês, isso aqui não é uma crítica, é simplesmente um papo aqui de conversar mesmo a respeito de filmes e séries, dar minha opinião a respeito do que eu gostei, do que eu não gostei, do que pode ser melhorado, do que não pode. No geral, esse primeiro episódio eu gostei bastante, achei que teve alguns problemas assim, mas são detalhes técnicos que no geral não afetam a história até o presente momento. Então eu acho que vale super a pena assistir esse primeiro episódio, dar uma chance para essa segunda temporada, se você, como eu, não gostou tanto assim da primeira temporada. Então é isso, gente, eu fico por aqui, dá uma curtida aí no vídeo se vocês gostaram, se inscreva no canal, Dandan tá indo, mas ele volta em breve. Um beijão, tchau!